Fala aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma resenha sobre o livro A Máquina do Tempo, escrito por Herbert George Wells. Esse livro aqui foi publicado originalmente em 1895. É um dos primeiros trabalhos de Wells e foi escrito em apenas um mês, né? Ele escreveu de forma um pouco rápida, né? A história que começa com um anfitrião, né? Um homem sem nome chamado Viajante do Tempo, que recebe em sua casa um grupo de amigos. E nesse primeiro encontro com esse grupo de amigos, ele faz uma revelação que deixa todos estarrecidos. Ele alega que está criando uma máquina capaz de viajar no tempo. E todos ficam surpresos e curiosos, né? Ao mesmo tempo também céticos quanto essa possibilidade de se viajar no tempo. E nesse primeiro momento, para poder aguçar ainda mais a curiosidade deles e deixar também todos menos céticos, o viajante faz um vislumbre sobre a viagem no tempo. E alguns dias depois, novamente há uma reunião em sua casa, né, para continuar falando e demonstrando sobre essa possibilidade na viagem do tempo. Enfim, o viajante do tempo consegue realmente fazer uma viagem para o futuro. E ele é transportado, ele viaja através do tempo e chega até um ano de 802 mil e alguma coisa. E ele encontra um mundo totalmente novo, um mundo totalmente fascinante aos seus olhos, né? Pois a humanidade, ela não é mais a mesma. A humanidade dividiu-se em duas raças ou subespécies, né? A primeira delas é os Eloi. São seres, criaturas pequenas, criaturas dóceis, que vivem acima da Terra, né? Eles vivem na superfície, melhor dizendo. Os Elóis vivem na superfície e são criaturas vegetarianas, são criaturas dóceis, pacíficas. E esse viajante do tempo fica encantado com essas criaturas, né? Com como elas são de fácil trato. Por outro lado, com o passar do tempo, desse viajante do tempo no futuro, ele também conhece outras criaturas, outros seres. Eles são conhecidos como os Morlocks. Os Morlocks, eles vivem no subsolo, eles vivem em túneis escuros, né? Eles não vivem à luz do dia. E eles só saem durante a noite, né? E tem um problema, eles são umas criaturas más, criaturas perigosas. E eles se alimentam dos Elóis. Eles são criaturas carnívoras, então eles são bem temidos pelos Eloi. E são criaturas também horrendas, né? Aparência feia. A aparência deles não é bonita, não desperta atenção como a aparência dos Eloi aos olhos desse viajante do tempo, desse cientista. Mas há uma explicação, né? O livro há uma explicação durante a trama, durante a narrativa, sobre essa divisão, né, dos descendentes, né, dos seres humanos, né, porque os Elóis vivem na superfície e os Morlocks vivem no subsolo, né, em túneis, né, porque os Morlocks tornaram-se perversos ou maus, né, e eles não eram assim no passado. E também há uma explicação sobre os Elóis, né, que atualmente é visto como bonzinhos, né, pacíficos pelos cientistas. Pelo cientista, né? E eles não eram também pacíficos, né? Então há uma explicação no decorrer do tempo como tudo foi mudando, né? Como ocorreram essas transformações. A Máquina do Tempo é um livro de rápida leitura, é um dos primeiros livros de ficção científica, um dos grandes clássicos de ficção científica, mas esse aqui é o primeiro livro de ficção científica que trata sobre viagem do tempo, né? Então foi algo inédito para sua época, né? Já que foi publicado no final do século XIX, né? Então é algo inédito essa viagem do tempo. Só que aí tem um problema, reside um problema nesse tema sobre viagem do tempo. É porque nós analisando, né, sobre o contexto de hoje, sobre as publicações que já foram sobre os livros que já foram publicados sobre viagem do tempo, né? Aqui você vê que carece um desenvolvimento. O Wells não desenvolveu muito bem essa viagem do tempo. Ele não explica de formas, com dados científicos, com informações científicas, como é possível essa viagem no tempo.
A máquina que o protagonista utiliza para realizar tais viagens ao futuro também não é bem elaborada, não é bem explicada como que o cientista, como que o viajante do tempo conseguiu elaborar, produzir, fabricar, né, essa ferramenta de viagem, essa máquina. Não tem assim, explicações científicas, não mostra como que é o funcionamento assim pormenorizado dessa máquina, entendeu? Então carece um pouco de desenvolvimento o livro, né? Mas é um livro muito bom, é um grande clássico da ficção científica. Por ser o primeiro livro que trata sobre viagem do tempo, eu acho que merece a sua atenção, né? Para vocês poderem fazer a sua própria análise, ver o surgimento desse tema, né? É isso, pessoal. Aqui tem A Máquina do Tempo, edição da Martin Claret. É uma edição em capa dura, tem pintura trilateral. Essa capa aqui lembra bastante gibis, né, das décadas 60, 70, né? A editora vai publicar agora o livro Guerra dos Mundos, também que é do mesmo autor. A tradução foi de Leonardo Castiglione. O livro conta com essas ilustrações aqui. A fonte está de bom tamanho, está confortável para leitura, as folhas são amareladas. É uma edição bem legal, bem caprichada, você consegue num valor bem acessível. Essa edição por vezes já teve na casa dos 20 e poucos reais, normalmente a casa dos 30, mas sempre tem promoções. É uma edição muito legal, pessoal. Fica a dica aí, A Máquina do Tempo, do autor Herbert George Wells. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Deixe o seu comentário, curta aí. Vamos interagir. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.